povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do céu. E por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé, por isso Ele decorou a tua imagem, Maria, por seres a Mãe de Jesus, por seres a Mãe de Jesus de Nazaré. Como é bonita uma religião que se lembra da Mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és Deus, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Aquele que lê a palavra divina por causa de Nosso Senhor. Já sabe que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, a Mãe de Jesus pode mais. Por isso te pedimos em prece, Maria, que leves o povo a Jesus, porque de levar a Jesus entendes mais. Como é bonita uma religião que se lembra da Mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és Deus, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. Muito bom domingo, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos nós, mais uma vez, para mais uma reflexão com o irmão José António. E hoje nós estamos a celebrar uma liturgia bastante emotiva, porque é uma liturgia que nos dá a conhecer que Deus é um Deus de amor, mas não é só apenas um Deus de amor, mas como também fez uma criatura para o amor. Hoje a nossa liturgia fala-nos sobre esta doação, em como Deus criou o homem, criou a mulher, para que haja um complemento, para que tudo se realize. Mas eu hoje, de modo particular, não vos vou falar da liturgia do domingo, porque acredito que vocês já participaram nas Eucaristias dominicais ou ainda vão participar. E hoje queria vos falar de uma coisa muito especial porque hoje é dia 6 de outubro e amanhã é o dia do Rosário. E este mês é o mês do Rosário. E durante o mês de outubro acontecem grandes celebrações, umas já aconteceram e outras ainda vão acontecer. No mês de outubro acontecem muitos motivos de celebração importantes para a Igreja e um deles é precisamente este de celebrarmos o dia de Nossa Senhora do Rosário, que é no dia 7 de outubro. Esta a pequenina introdução sobre esta festa de Nossa Senhora é importante que eu reflita convosco. Porquê? Porque para os portugueses o Rosário
tem muita importância porque nós associamos imediatamente o rosário à Nossa Senhora de Fátima. E a Nossa Senhora de Fátima, no fim, na última aparição, disse aos pastorinhos: eu sou a Senhora do Rosário. Então, gostaria muito de sublinhar este aspecto desta celebração da Senhora do Rosário para vos dizer que esta é uma devoção já muito antiga, não é uma devoção que nasceu ali em 1917, mas nasceu já no século XII com São Domingos de Gusmão, numa aparição de Nossa Senhora, que Nossa Senhora lhe dá o rosário e lhe ensina a rezar o rosário para a salvação das almas e, sobretudo, para lutar contra as heresias que se espalhavam já na época, porque havia uma heresia chamada dos albigenses, que era uma heresia que dizia que a pobreza de Cristo tinha que ser levada ao extremo, ao ponto de que a pessoa se deixasse de preocupar com a sua própria existência. Era um tipo de manicaísmo em que punha o espírito de um lado e punha o corpo do outro lado. Então, tudo o que era do espírito era bom, mas tudo o que era do corpo era mau. E então, no combate a esta heresia, que também combatia muitas verdades da fé e era contra algumas perspectivas do Evangelho, São Domingos de Gusmão funda os dominicanos e aí ele tem uma visão de Nossa Senhora que lhe dá o rosário. E o que era o rosário? O rosário quer dizer que é um conjunto de rosas, formado por 150 rosas, que seriam 150 Ave Marias, intercaladas com 15 Pai Nossos, que formariam uma coroa de rosas para que Nossa Senhora intercedesse junto do Pai Eterno pela humanidade que se perdia. Era também a única maneira de fazer os pobres rezar. Era uma maneira simples de fazer com que os pobres rezassem através da Ave Maria e que também pensassem na Escritura, porque a Bíblia não estava ao acesso nem ao alcance de todos. Só os letrados, só aqueles que estudavam, só aqueles que eram teólogos é que tinham acesso à Bíblia. Então, foi uma maneira também que São Domingos encontrou, através desta inspiração dada por Nossa Senhora, de fazer com que as pessoas pensassem nos mistérios de Cristo. Tanto que nós temos 3 conjuntos de mistérios gozosos, são aqueles mistérios que falam da alegria. Temos os mistérios dolorosos, que são aqueles mistérios que nos fazem meditar sobre os momentos da dor de Nosso Senhor. E depois temos aqueles mistérios gloriosos, que são aqueles mistérios que nos fazem regozijar de alegria com os mistérios da salvação que vieram com a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, no ano 2000, o Papa João Paulo II faz surgir uma encíclica chamada Redemptoris Mater, que é sobre a Mãe do Redentor, sobre o papel de Maria, sobre o papel de Nossa Senhora na história da salvação como corredentora, mas não no sentido de ela ser deusa, dela ser que é ela que salva, mas ser medianeira da redenção da humanidade, sendo ela nossa companheira, nossa mãe, nossa rainha, que nos conduz. Então, nesse ano nessa carta encíclica, o Santo Padre João Paulo II vai inserir mais um conjunto de mistérios, que são os mistérios luminosos, que são os mistérios que falam da vida de Jesus. São mistérios que nos levam também a meditar sobre a vida de Jesus. Por isso é que aí temos o batismo, temos depois as bodas de Canaã, temos o início da vida pública, temos também a transfiguração do Senhor no Tabor e depois a instituição da Eucaristia
São mistérios que nos transportam para esta meditação da Sagrada Escritura. Nada disto é ao acaso, não é? Então podemos dizer que o Rosário deixou de ter 150 Ave Marias e passou a ter 200, porque se juntamos mais um conjunto de 5 mistérios, vai dar mais 50 Ave Marias com mais 5 Pai Nossos. Então, põe-se a questão de como é que nós vamos chamar o terço, porque já deixou de ser um terço, agora começa a ser um quarto. Bem, a nomenclatura não é muito importante, nós continuamos, os países não dizem terço, dizem, por exemplo, na França diz chapelet, na Espanha se diz rosário, em Portugal se diz terço, nos Estados Unidos e nos países anglo-saxónicos fala-se sempre do rosário quando se referimos ao terço do rosário. Então, era um terço porque eram só 5 mistérios da origem, mas não vamos mudar porque agora deixou de ser um terço e começou a ser um quarto. E estou-vos a falar nisto hoje muito acentuadamente porque vou começar um programa na Rádio Clube Portuguesa de Newark que se vai chamar rezar.com, as nossas tradições. E uma das nossas grandes tradições, qual é? É rezar o terço. Então, eu nesse programa, o que é que vou fazer? Vou pôr música dedicada à Nossa Senhora e certamente outras músicas, e vou-vos falar um pouquinho desta história do Rosário, como é que nasceu, com mais pormenores, para vos entreter um pouquinho ali todas as manhãs de segunda a sexta, e vamos ter também um momento em que vamos meditar nos mistérios relativos a esse dia e rezar também o Rosário todos juntos. Por isso, dos que me estão a ver através do programa Reflexão com o Irmão José António, convido-vos já a partir do próximo dia 7, vou lançar o primeiro programa e eu espero que tudo esteja já pronto para que nessa semana ele avance com toda a força, e então mais um programa na Rádio Clube Português de Newark. Eu vou pôr depois aqui no rodapé a onda da FM onde ela se pode abrir e escutar, e então vamos rezar.com as nossas tradições. E então aí eu vou fazer uma explicação mais detalhada sobre o Rosário. Mas eu gostaria de sublinhar esta questão. O Rosário aparece numa época no século XII, com São Domingos de Gusmão, que foi um dos primeiros, conjuntamente no mesmo tempo em que aparece São Francisco. Os dois se cruzaram no Vaticano, são os dois primeiros homens a fundar ordens mendicantes na Igreja. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que foram os dois primeiros homens a fundar ordens de frades que não viviam nos mosteiros, que não viviam enclausurados, que não tinham propriedade, que viviam apenas do seu trabalho e das molas que lhe davam. Então, os primeiros foram São Francisco e São Domingos de Gusmão, que são da mesma época. E a Ordem de São Domingos nasce precisamente para o combate, como eu já referi há pouco, à heresia. E a heresia o que é? É tentar espalhar um erro de fé que não está contido, que não está contemplado e que não é ensinado pelo magistério da Igreja. Então Nossa Senhora veio dar como uma arma, é como se fosse uma arma, mas uma arma pacífica, veio dar o Rosário a São Domingos para que ele ensinasse o povo a rezar contra esta heresia dos albigenses, que, para além de ser uma doutrina não presente totalmente no Evangelho, sim que assentava em princípios evangélicos, mas contemplava também esta outra visão manicaísta em que separava o espírito da carne, e
é uma coisa que a doutrina da Igreja não faz, porque o homem é um ser completo, um homem é corpo e é espírito, mas é corpo e espírito em unidade. Quando alimentamos o corpo, também alimentamos o espírito, e quando alimentamos o espírito, também alimentamos o corpo, porque nos tornamos pessoas equilibradas e saudáveis. Então, a doutrina dos albigenses pregava o contrário, pregava a penitência ao extremo, até ao ponto de se chegar a ser violentos e agressivos contra aqueles que eram mais poderosos e que tinham mais dinheiro. Então, Nossa Senhora dá este presente à humanidade do Rosário, também para pôr aquelas pessoas mais simples que não sabiam latim a rezar com simplicidade. Neste mês, hoje, por exemplo, nós também celebramos um grande santo, apesar de ser domingo e aos domingos não celebrarmos a memória dos santos. Hoje é o dia que se dedica à celebração de São Bruno. São Bruno foi um homem, um francês, muito importante, que funda uma ordem que hoje, ao olharmos para o mundo, pode parecer absurda, porque é uma ordem onde os monges vivem completamente isolados, cada um na sua cela, têm poucos momentos em comum e vivem uma vida dedicada inteiramente à contemplação e à oração. Nas suas celas têm o seu espaço e no seu espaço têm o seu escritório e têm uma pequenina horta onde eles têm que produzir os seus alimentos e eles próprios têm que, ao longo da vida no mosteiro, cavar a sua própria sepultura. Então esta ordem é a ordem dos cartuchos, que infelizmente está a desaparecer porque não há muitas vocações. Nós tínhamos uma em Portugal, na Cartucha de Évora, que dá o nome, precisamente o vinho da Cartucha, é dos terrenos que pertenciam a esta Cartucha, a esta abadia de Cartuchos, e que pouco a pouco foram envelhecendo os monges e tiveram que fechar e os poucos que existiam distribuir-se por outros ou por outras cartuchas, eu iria dizer outros mosteiros, mas eles utilizam as cartuchas, que é este mosteiro que tem uma divisão muito particular. Celebramos também neste mês, ou já celebramos no primeiro dia de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos ensina o que é o amor no coração da Igreja, porque ela deixou-nos esta mensagem de que queria ser o coração, queria ser o amor. E o amor, o que é? É o amor, é estar, é ser o coração da Igreja. Então, ela ensinou-nos o caminho da pequenez. Vamos celebrar também, neste mês de outubro, a grande Santa Teresa d'Ávila. E no dia 4 celebramos também São Francisco de Assis, que foi um santo tão importante, que fundou a Ordem dos Frades Menores e que nos deixa um testemunho que é trazido há mais de 500 anos por aqueles que o seguem ainda hoje. Convém, o mês de outubro é um mês abençoado porque no dia 22 de outubro, e agora deixem-me brincar um pouco, também é o meu aniversário. E vocês sabiam que eu, às vezes, ficava um bocadinho incomodado porque não tinha um santo famoso no dia do meu aniversário, que é dia 22 de outubro. E depois, mais tarde, veio a ser o Santo Padre, o Papa João Paulo II, o santo do meu dia. Por isso, o mês de outubro é um mês em que nós podemos refletir sobre muita coisa, porque é também um mês onde se muda a estação, onde as pessoas às vezes começam a ficar mais deprimidas por causa que vem o inverno, mas é um mês em que nós temos motivos para celebrar o amor de Deus por nós, o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por todo aquele que lhe abre o coração. Caríssimos irmãos, desejo-vos amor, desejo que vocês olhem para estas realidades que eu falei hoje, que olhem para Santa Teresinha, que olhem para São Francisco, que se dediquem
ao Rosário da Nossa Senhora, que olhem para a grande vida da Santa Teresa d'Ávila, que foi uma mulher fortíssima na sua época, que enfrentou mil e umas dificuldades para repor a verdade, e o Santo Padre, o Papa João Paulo II, que tantos testemunhos de vida de santidade nos deixou. Por hoje, para mim é tudo. Espero que a minha reflexão convosco tenha sido de grande utilidade e já sabeis, na Rádio Clube Portuguesa de Newark, como está a aparecer aí em rodapé, nessa onda, vocês a partir do dia 7 de outubro podem rezar.com as nossas tradições. Então, por hoje resta-me desejar-vos a continuação de um bom domingo e despedir-me de todos vós com um enorme abraço de paz e bem.